Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei, vocês estão em mais um Agentes Nerds e hoje nós vamos falar sobre Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Mas antes de começarmos esse vídeo, não deixem de se inscrever, não deixem de se inscrever também no canal de cada um dos nossos parceiros para conteúdo de qualidade. É sua primeira vez por aqui? Deixa aí um inscrito, se caso você gostar do vídeo, deixa o like, ativa o sininho de notificações, cards aqui na tela para você conferir outros conteúdos da gente. Se você curte aí um Pokémonzinho, seja o Go, seja o Unite, vocês podem optar pelos canais do Mestre Yodo, Coliseu Pokémon e Diário de Trevor. Se a sua vibe for entender um pouco mais sobre histórias de personagens de jogos, de livros, de quadrinhos, histórias de personagens diversos, vocês podem optar pela Histórias de Herói. Se a sua vibe é videogame, não deixem de conferir o trabalho do Shakes Play. E para tudo isso e muito mais, vocês podem conferir o Agentes Nerds. Não é tudo isso e tudo. Não é tudo isso e muito mais, porque eu não faço conteúdo de Pokémon. Para outros tipos de conteúdos nerds por aí, vocês podem optar pelo Agentes Nerds. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a série de Senhor dos Anéis. Eu já fiz o primeiro vídeo explicando algumas coisas sobre a Galadriel, então eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas nós vamos conversar um pouco sobre a série. E vamos dividir esse tópico em entre dois pontos. O que é ruim e o que foi bom. É 3, porque eu vou falar um pouco sobre... Eu vou dar uma nota aqui, tá? Mas antes a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa é... A série se passa em um tempo em que a Amazon não tem direitos sobre os outros livros. A Amazon só tem direitos sobre o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Então, a série em si está basicamente sendo inventada, mas eles estão fazendo o máximo possível para adaptar muito bem adaptado dentro daquilo que eles podem. Então, eles não podem falar sobre a Silmarils, eles não podem tocar no assunto do Silmarillion, que é o livro, mas a base da série em si é muito os apêndices do Senhor dos Anéis, que é só isso daqui. É só isso daqui. A série está baseando no que tá escrito aqui e algumas outras coisas do Legendário. Mas, Ludinei, o que é Legendário? A gente faz vídeo sobre isso depois. Mas existe o Legendário de Tolkien e aí tem muita coisa que está diferente. Como assim? É simples, tem algumas coisas que são alteradas, muitas não funcionam e outras funcionam muito bem. E aí, nós temos esses apêndices como referência e nós temos umas pequenas referências sobre o Silmarillion, mas não de forma explícita, ok? Então, vamos começar pelo que não é legal na série. O que não funciona? Primeira coisa que não funciona, que é um erro gravíssimo da série, é que o Gil-galad concede a Galadriel e a algumas outras pessoas uma permissão que não existe. Gil-galad não pode conceder aquela permissão do primeiro episódio para que a Galadriel e aqueles outros elfos partam para Valinor. Os únicos seres que podem fazer isso são os Valar. São como se fossem os deuses ali. Então, tipo, Gil-galad nunca poderia ter feito aquilo. Esse erro é um erro grave, inclusive. O segundo erro grave que nós temos ali é quando é apresentado o Túrin. É apresentado ali quando Elrond vai para o Reino dos Anãos, ele acaba se encontrando ali com o Túrin e aquele é o Túrin IV, se não me falha a memória, e ele encontra com o pai dele que também é Túrin. O problema disso é que dentro da mitologia dos anãos, sim, anãos e não anões. Ok, isso aí eu já expliquei no vídeo anterior. Na mitologia dos anãos, o Túrin ele é uma reencarnação. Então não faz o menor sentido ter dois Túrin, porque se ele reencarna em um anão e não em dois. Esses dois erros são erros gravíssimos dentro da série. Para fora isso, quais são alguns outros erros? Vamos lá. Sabe aquela cena em que a Galadriel tá indo de barco para Valinor? Não sei se vocês repararam, mas aquele barco parece que ele tem motor.
Ele não tem ninguém controlando, ele não tem ninguém no remo. Então, assim, meramente impossível daquele barco acontecer. Com uma outra complicação ali é logo após a Galadriel ver os portões de Valinor se abrindo ali nas nuvens e ela resolve que ela tem que retornar. O problema dali é que para chegar naquele lugar, ela atravessa quase que a Terra-média inteira. E aí a Galadriel tem a brilhante ideia de pular do barco e nadar. Isso porque depois ela se depara com algo que parece ser um dragão. Eles só chamam isso de verme, mas o Tolkien, dentro do Legendário, ele chama os dragões de vermes. Então ali provavelmente é um dragão marinho. E assim, a Galadriel quer atravessar o mar a nado, tudo bem, ela é protagonista, ela é uma elfa, mas atravessar o mar a nado, com aquele monte de perigo lá, onde aquela elfa tava com a cabeça, mas ela pulou ali. E aí ela acabou conhecendo lá o Halbrand, o nome do cara, e aí os dois têm aquele contato inicial ali, onde a Galadriel tenta esconder as orelhas dela por causa que os humanos têm uma certa resistência aos elfos. Não vou dizer os motivos, mas isso está implícito já na série, tá? E aí acontece toda aquela situação com aquela criatura, com aquele verme lá, e a Galadriel cai na água. A adaga dela simplesmente some. E depois reaparece. Pior do que isso é só o Halbrand que pula e para salvar a Galadriel. Aí quando ele sai do mar, ele tá molhado. Aí corta pra Galadriel, quando volta pra ele tá com o cabelo normal, como se nada tivesse acontecido. Sabe, tipo assim, são uns errinhos muito bobos que não justificam muita coisa. Uma outra coisa que pega um pouco a gente também é quando um orc aparece pela primeira vez. É uma cena muito fantástica, uma cena de terror e tal, mas aquele garoto ficou lá escondido por quê? Por que ele não fugiu da casa? A não ser que aquele garoto já esteja sendo levado pela ambição dele, aquela cena não combina muito bem, porque nós sabemos que ele pega aquele pedaço de espada e ali é uma coisa que vai meio que igual ao anel de Senhor dos Anéis lá com o Gollum e seu melhor amigo, lembra? Então, a não ser que seja essa justificativa, não faz sentido aquele garoto ter ficado ali. Então, assim, nós temos alguns erros nesse sentido. Tem mais algum erro que seja passível de a gente falar? Não, eu não me lembro mais de nenhum. Se você se lembrar de mais algum tipo de erro ou cena que você acha que foi algum tipo de erro dentro da série, deixa nos comentários aqui, a gente bate papo, porque tem horas que a gente pensa que uma cena é um erro, mas ela não é erro, é tipo, talvez não é erro tipo da própria série, mas sim erro de algum personagem que vai justificar alguma cena que acontece no futuro. E aí nós temos os acertos da série. O primeiro acerto grande da série é a existência dela, porque nós temos um conteúdo a mais de Senhor dos Anéis aí pra gente poder se deliciar. A atuação dos personagens está impecável em certos pontos e assim, nenhuma atuação ruim. É sempre de bom para muito bom e isso é uma coisa que deixa a gente bastante empolgado. Os atores e atrizes, eles estão realmente se dedicando para que aquilo possa acontecer. Claro, existem algumas coisas que algumas pessoas mais puristas vão questionar, tipo a Galadriel, ela é muito mais alta que os humanos, ela é muito mais alta que os próprios elfos. É tipo, a galera tem 1,70 e a Galadriel tem 1,90. É uma coisa nessa pegada. A Galadriel, ela meio que... e aí entra mais um ponto que não é tão legal, é que ela é uma pessoa que tá ali naquele lugar há tantos anos e ainda assim ela parece que é tratada como se fosse uma pessoa qualquer. E não é, a Galadriel não é uma pessoa qualquer. Isso é uma coisa que muita gente pode falar que é um erro, mas quando a gente para pra pensar que os tempos mudaram e que Númenor tá querendo ali, tipo, meio que dar um chega pra lá nos elfos, é bem plausível o motivo, é ela ser tratada como uma qualquer. Em contrapartida, nós vemos alguns personagens de peso. A gente já se deparou com Isildur, a gente já se deparou com o pai do Isildur, que eu acabei de esquecer o nome dele. Alguns nomes que são citados
E aí, nesses nomes citados, nós temos um outro ponto na série que talvez deixa muita gente perdida. A série julga que você já conheça o legendário. Então ela solta alguns nomes que ela não fala nada, ela solta alguns elementos que ela simplesmente não fala nada. Por exemplo, no primeiro episódio, nós temos ali a Guerra da Ira, que acontece aqui. A Guerra da Ira, que acontece aqui no Silmarillion, que foi a luta contra Morgoth. E por ser uma luta que acontece contra Morgoth, se você nunca leu o Silmarillion, você não sabe do que está se tratando aquela Guerra da Ira que mostra no início do primeiro episódio. Quando eles citam Fëanor, por exemplo, que mostra o martelo do Fëanor, não fala nada sobre Fëanor, quem é Fëanor, e Fëanor simplesmente foi o cara, apenas o cara. Elfo porradeiro, só que era só um ferreiro, o cara era muito bom. E assim, a série, como ela já julga que você já entenda dessas coisas, ela solta nomes de alguns personagens e simplesmente fica por isso mesmo. Então, caso você não se lembre de Senhor dos Anéis, nem do Hobbit, caso você não saiba nada desse universo, você pode ficar perdido. Tem muita gente falando que um determinado personagem que aparece lá também seria o Gandalf. A gente espera que não seja, tá? Porque o Gandalf ele só vai aparecer no Legendário lá na Terceira Era. Ele não aparece agora na Segunda. E assim, o andar da carruagem. A série só tá subindo. O primeiro episódio é muito bom. O segundo episódio tem uns passos acima, só alguns passos pequenos acima. E o terceiro episódio, ele é uma explosão de cabeça atrás de explosão de cabeça, principalmente com aquele final. E aí a gente já está esperando o quarto episódio, que no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, o episódio já deve ter saído, inclusive, porque eu vou subir esse vídeo hoje na sexta-feira. Então, com certeza, quando você estiver assistindo o episódio, já vai estar na Amazon Prime. E aí eu vou continuar trazendo conteúdo desses episódios de Anéis do Poder para vocês. E depois eu vou começar com Andor. Andor. Eu falei que as melhores séries desse ano seriam Sandman, Andor e Anéis do Poder. Vamos ver. Eu ainda não assisti a série derivada do Game of Thrones, ok? E qual que é a nota que eu dou para Anéis do Poder até esse momento? Até esse momento eu tô dando para ele uma nota 7. Existem alguns outros pontos, existem algumas outras coisas, mas que não dá tempo de falar aqui no vídeo. A gente vai discutir sobre isso em vídeos posteriores. Mas, como eu disse na resenha sobre Obi-Wan Kenobi, o maior defeito de Anéis do Poder são as pessoas que estão assistindo. Grande parte delas estão assistindo para falar sobre lacração que não existe na série. São pessoas que não conhecem o Legendário, não conhecem a Galadriel, estão tomando como base apenas Senhor dos Anéis, que é no final da Terceira Era, e se esquecendo que Anéis do Poder se passa mais de 1500 anos antes, na Segunda Era. Mas eu também já falei disso no outro vídeo, eu não vou insistir nesse assunto. Mas é um defeito também que a série tem, que infelizmente, provavelmente todas as séries levadas para o lado nerd vão carregar esse defeito gigantesco. Você está assistindo Anéis do Poder? O que você está achando da série? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E aí, se tiver alguma informação que você queira saber sobre, deixa aqui também que eu posso trazer algum tipo de solução para você. Caso eu não saiba, eu posso levar isso para pessoas que entendem zilhões de vezes mais do que eu, porque eu não sou um velho no universo digital, que eu sou um novato. E aí é bom trocar essa ideia e adquirir um pouco mais de experiência. Vejo você no próximo vídeo, que a força esteja com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.